Era noite em Jerusalém. As ruas estavam vazias, a maioria das pessoas dormia. Mas havia um homem que não conseguia dormir. Um homem importante, um fariseu, um mestre da lei, membro do Sinédrio, o Supremo Conselho dos Judeus. Seu nome era Nicodemos, e ele tinha perguntas que não conseguiam esperar até o amanhecer. Então ele saiu de casa, atravessou as ruas silenciosas e bateu na porta onde Jesus estava hospedado. E quando Jesus abriu a porta, Nicodemos começou com elogios. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele estava sendo educado, respeitoso, tentando começar uma conversa teológica, mas Jesus não estava interessado em conversas superficiais. Ele foi direto ao ponto, direto ao coração, direto à necessidade mais profunda daquele homem. E ele disse algo que chocou Nicodemos até os ossos. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Essas 3 palavras mudaram a conversa completamente. Nicodemos tinha vindo falar sobre sinais e milagres. Jesus falou sobre nascer de novo. E nos próximos minutos, vamos explorar o que Jesus quis dizer com isso. Por que você precisa nascer de novo? E como esse milagre acontece na sua vida? A frase que Jesus usou em grego pode ser traduzida de 2 formas: nascer de novo ou nascer do alto. E provavelmente Jesus quis dizer ambas as coisas. Você precisa de um nascimento completamente novo. Um recomeço, uma segunda chance. E esse nascimento tem que vir do alto. Tem que vir de Deus. Não é algo que você pode fazer por si mesmo. Nicodemos ficou confuso. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele estava pensando literalmente, fisicamente, mas Jesus estava falando espiritualmente. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Essa é uma das declarações mais importantes que Jesus já fez. Ele está dizendo que há 2 tipos de nascimento: o nascimento físico e o nascimento espiritual. Quando você nasceu fisicamente, você recebeu vida física, mas você nasceu em pecado. Você herdou a natureza caída de Adão. E essa natureza está morta espiritualmente, separada de Deus, incapaz de ver o reino, incapaz de entrar no reino. Paulo explica isso em Efésios capítulo 2. Ele diz que estávamos mortos em ofensas e pecados. Mortos, não apenas doentes, não apenas feridos, mortos. E o que uma pessoa morta pode fazer? Nada. Uma pessoa morta não pode se salvar, não pode se melhorar, não pode ressuscitar a si mesma. Ela precisa de vida, vinda de fora. Ela precisa de um milagre. E esse milagre é o novo nascimento. Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos vivificou, nos deu vida, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Ele, em sua graça e misericórdia, decidiu nos dar vida. Jesus comparou o novo nascimento ao vento. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não pode ver o vento, você não pode controlá-lo, mas você vê os efeitos dele. As folhas se movem, as árvores balançam, você sente na sua pele. Da mesma forma, você não pode ver o Espírito Santo. Você não pode controlá-lo, mas quando ele age na vida de uma pessoa, você vê os efeitos, a mudança, transformação. Uma nova vida começa a surgir. Frutos começam a aparecer. E você sabe que algo sobrenatural aconteceu. Mas por que esse novo nascimento é necessário? Por que não é suficiente apenas melhorar sua vida? Por que não é suficiente tentar ser uma pessoa melhor, mais religiosa, mais moral? Jesus responde isso quando diz: o que é nascido da carne é carne. Carne não pode produzir espírito. Natureza caída não pode produzir natureza santa. Você pode polir sua vida, pode limpar seu comportamento, pode seguir regras religiosas, mas você ainda será a mesma pessoa por dentro. Ainda terá a mesma natureza pecaminosa. Ainda estará separado de Deus. Imagine que você pega um macaco e o veste com roupas humanas. Ensina-o a sentar-se à mesa. Ensina-o a usar garfo e faca. Por fora, ele pode parecer civilizado, mas por dentro, ele ainda é um macaco. Ele tem natureza de macaco. E em algum momento, essa natureza vai se manifestar. Da mesma forma, você pode modificar seu comportamento externamente,
Mas se sua natureza não mudar, você ainda é a mesma pessoa. Você ainda é escravo do pecado. Por isso, Jesus foi tão enfático. A menos que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino, porque o reino é espiritual. E para fazer parte de um reino espiritual, você precisa ter vida espiritual. E você não tem essa vida por natureza. Você precisa recebê-la. E isso só acontece através do novo nascimento. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura, não uma criatura melhorada. Não uma criatura reformada. Uma nova criatura. Algo que não existia antes passou a existir. Algo que estava morto recebeu vida. E essa transformação é tão radical que a Bíblia usa várias imagens para descrevê-la. Nascer do novo, ressurreição, espiritual. Nova criação, regeneração. Todas apontam para a mesma verdade. Você não é apenas perdoado. Você não é apenas aceito como está. Você é transformado, recriado, feito novo, de dentro para fora. Se essa mensagem está abrindo seus olhos para essa verdade poderosa, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam entender o novo nascimento. E se inscreva no canal Sabedoria e Prosperidade, porque estamos construindo uma série completa sobre o reino de Deus e a vida transformada. Agora quero que você entenda como o novo nascimento acontece. Qual é o papel do Espírito Santo nisso? Jesus disse que você precisa nascer da água e do Espírito. A água se refere ao batismo, ou à palavra de Deus? Os estudiosos debatem isso. Mas o que é claro é que o Espírito Santo é o agente ativo nesse milagre. É Ele quem te dá vida. É Ele quem te regenera. É Ele quem te transforma. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus diz claramente que sem o Espírito não há novo nascimento. E Paulo confirma isso em Tito capítulo 3, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador. A regeneração é obra do Espírito Santo. Ele te lava, Ele te renova, Ele te vivifica. E isso acontece quando você se arrepende e crê no Evangelho. Quando você coloca sua fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em você. Ele toma residência no seu coração. E naquele momento, você nasce de novo, você passa da morte para a vida. Você se torna filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam do-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você vê, o novo nascimento não vem da sua linhagem, não vem dos seus pais, não vem da sua vontade, vem de Deus. É Ele quem te gera espiritualmente. E quando você nasce de novo, algo muda dentro de você. Você recebe uma nova natureza. Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, que você se torna participante da natureza divina. A velha natureza ainda está lá. Paulo chama isso de carne. Mas agora há uma nova natureza também. A natureza do Espírito. E essas duas naturezas estão em conflito constante. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opam-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa é a experiência de todo cristão verdadeiro. Há uma batalha interna. Parte de você quer pecar, parte de você quer obedecer a Deus, e você descobre que não é mais escravo do pecado. Você tem poder para dizer não. Você tem desejos novos, anseios novos. Paulo descreve isso em Romanos capítulo 7. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então ele responde sua própria pergunta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Essa luta é evidência de que você nasceu de novo. Pessoas que não nasceram de novo não sentem esse conflito. Elas simplesmente seguem seus desejos carnais sem resistência interna. Mas quando você nasce de novo, há uma nova voz dentro de você, a voz do Espírito, e ele te convence do pecado, ele te guia para a verdade, ele te capacita para a santidade. E quais são as evidências práticas do novo nascimento? Como você sabe se realmente nasceu de novo? 1 João nos dá vários testes. Primeiro, a obediência.
Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Se você nasceu de novo, você vai querer obedecer a Deus. Não perfeitamente, mas progressivamente. Segundo, há amor pelos irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Se você nasceu de novo, você vai amar os filhos de Deus. Você vai querer estar com o povo de Deus. Você vai ter afeição pela igreja. Terceiro, a vitória sobre o pecado. Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso não significa que você nunca vai pecar, mas significa que você não vai viver no pecado. Você não vai estar confortável no pecado. Quando você peca, você sente tristeza. Você se arrepende e confessa. Você volta para Deus. Quarto, a transformação gradual. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3 que todos nós, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Há um processo de santificação. Você não se torna perfeito instantaneamente, mas você está crescendo, mudando, sendo conformado à imagem de Cristo. E quinto, a testemunho interno do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma certeza que vem de dentro. Não é apenas esperança, não é apenas desejo, é conhecimento, uma convicção profunda de que você pertence a Deus. Agora, algumas pessoas dizem, eu tive uma experiência emocional, eu orei uma oração, eu fui batizado, mas eu não vejo essas evidências na minha vida. Não amo a Deus, não amo a igreja, não tenho desejo de obedecer. Continuo vivendo no pecado sem conflito interno. O que isso significa? Pode significar que você ainda não nasceu de novo. Pode significar que você teve uma experiência religiosa, mas não um encontro genuíno com Cristo. E se esse é o seu caso, não sei ninguém, não confie numa experiência do passado, se não há fruto no presente. Jesus disse que você os conhecerá pelos seus frutos. E Jodes, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Mas também é possível que você nasceu de novo, mas está vivendo carnalmente, está entristecendo o espírito, está sufocando a nova natureza. E você precisa de arrependimento. Não para nascer de novo outra vez, mas para voltar a andar no espírito, para mortificar as obras da carne, para alimentar o novo homem. Então, como o novo nascimento acontece na sua vida? Deixe-me ser muito claro. Você não pode fazer isso acontecer. Você não pode regenerar a si mesmo. Assim como você não teve controle sobre seu nascimento físico, você não tem controle sobre seu nascimento espiritual. É uma obra soberana de Deus. Mas Deus estabeleceu meios pelos quais isso acontece. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus é o instrumento que o Espírito usa para te gerar de novo. Tiago capítulo 1 versículo 18 diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, o processo começa quando você ouve o Evangelho. A palavra é pregada. Você ouve sobre Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição. E enquanto você ouve, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Ele abre seus olhos, ele te convence do pecado. Ele te mostra a sua necessidade. Ele te atrai para Cristo. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Pai te atrai. O Espírito te regenera. E você responde com arrependimento e fé. Você não pode fazer essas coisas no seu próprio poder. Mas quando o Espírito te dá vida, você se volta para Cristo. Você confia nele. E naquele momento você nasce de novo. Jesus chegou ao túmulo, onde Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Mas perceba, Lázaro não se ressuscitou. Ele não decidiu viver. Ele estava morto. Mas quando Jesus falou, poder fluiu daquela palavra, e Lázaro recebeu vida. E com aquela vida veio a capacidade de responder, de obedecer, de sair do túmulo. Da mesma forma, você estava morto espiritualmente. Mas quando o Evangelho é pregado, e o Espírito te vivifica, respond, você se arrepende, você crê.
E isso é possível porque você recebeu vida. O novo nascimento não é resultado da sua fé. É a causa da sua fé. Você crê porque nasceu de novo. E você nasce de novo quando crê. São duas faces da mesma moeda. E o que acontece no momento do novo nascimento? Várias coisas simultaneamente. Primeiro, você é justificado. Deus te declara justo. Não porque você é justo, mas porque a justiça de Cristo é acreditada a você. Segundo, você é adotado. Deus te recebe como filho. Você entra na família de Deus. Terceiro, você é regenerado. O Espírito Santo te dá uma nova natureza. Quarto, você é selado. O Espírito te marca como propriedade de Deus. E quinto, você passa a habitar no reino. Você sai do reino das trevas e entra no reino da luz. Tudo isso acontece no momento em que você crê. E a partir daquele momento você é uma nova criatura. Você tem vida eterna. Não vai ter no futuro. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, tempo passado, já aconteceu. Se você creu, você já passou da morte para a vida. Você já tem vida eterna, não porque você merece, não porque você é bom, mas porque Deus em sua graça te deu vida, te regenerou, te fez nascer de novo. E essa vida nunca vai acabar. Jesus disse em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vida eterna, segurança eterna. Porque se Deus te deu vida, quem pode tirá-la? Então eu te pergunto hoje, você nasceu de novo? Não estou perguntando se você é religioso. Não estou perguntando se você foi batizado ou confirmado. Não estou perguntando se você cresceu na igreja. Estou perguntando, você teve um encontro genuíno com Jesus Cristo onde o Espírito Santo te deu vida? Você passou da morte para a vida? Você é uma nova criatura? Se você não tem certeza, se você não vê as evidências na sua vida, então venha a Cristo agora. Não confie em experiências do passado. Não confie em rituais religiosos. Venha diretamente a Jesus arrepender-se dos seus pecados. Confie nele como seu único Salvador. E peça ao Pai que te dê vida. Peça ao Espírito Santo que te regenere. Peça para nascer de novo. Ore comigo agora. Pai Celestial, eu reconheço que estou morto espiritualmente. Eu não tenho vida em mim mesmo. Eu não posso me salvar. Eu não posso me regenerar. Mas eu creio que tu podes me dar vida. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E eu te peço agora, com todo o meu coração, faz-me nascer de novo. Dá-me vida. Regenera-me pelo teu Espírito Santo. Faz de mim uma nova criatura. Tira o meu coração de pedra e dá-me um coração de carne. Põe o teu Espírito dentro de mim e capacita-me a andar nos teus caminhos. Eu me entrego completamente a ti agora, em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração com sinceridade, crendo que Deus te ouviu, então Ele te deu vida. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. E agora você precisa crescer nessa nova vida. Leia a palavra de Deus. Ore. Encontre uma igreja onde Cristo é pregado. Seja batizado como testemunho público da sua fé. E comece a andar no Espírito. A vida cristã é uma jornada. Você nasceu de novo. Agora você precisa crescer. Pedro diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você é um bebê espiritual, e bebês precisam de alimento, precisam de cuidado, precisam de crescimento. Então alimente-se da palavra, permaneça em Cristo, e deixe o Espírito te transformar dia após dia. Se esta mensagem transformou sua compreensão do novo nascimento, deixe seu comentário dizendo, eu nasci de novo. E se inscreva no canal porque vamos continuar explorando o que significa viver no reino de Deus como nova criatura. Que o Senhor te fortaleça e te guarde. Amém.